Olá pessoal, vamos para a aula 457, força magnética sobre um fio reto imerso num campo magnético. Vamos então à aula de força magnética. Antes de começar aqui, propriamente dito, força magnética num campo, eu quero te lembrar como é que é a força magnética entre ímãs. Entre ímãs, nós tínhamos, se eu tivesse um ímã só, ao redor dele, nós temos um campo magnético. Lembra que as linhas saem do norte e entram no sul, na parte de fora do ímã, tá? Então, ao redor desse ímã, eu vou colocar aqui, ó, em vermelho, linhas entrando no polo sul e linhas saindo do norte. Essas linhas que saem do norte, elas já vão entrar lá no outro polo sul do outro ímã, ok? Eu posso, inclusive, fazer uma linha aqui, ó, saindo daqui e voltando ali, como nós já vimos, tá? Mas o que importa é o seguinte: um ímã, nós temos campo ao redor. Outro ímã, nós teremos um outro campo ao redor desse ímã. Então, nós temos para cada um ímã, ó, tu viu que ela sai do norte e entra no sul, nós temos aqui um B1, B, lembrando que B é o símbolo para campo magnético, um ímã, um campo, outro ímã, outro campo. E notem que há uma interação entre os dois campos, está vendo que as linhas de campo têm mesmo sentido? De maneira que norte e sul, nós sabemos, dois ímãs, norte e sul, nós teremos uma atração, ou seja, nós teremos uma força quando nós tivermos dois campos interagindo. Então, é a mesma coisa que cargas elétricas. Eu preciso ter duas cargas elétricas para que haja atração ou repulsão. Eu não posso ter, com uma carga elétrica, eu só tenho campo elétrico ao redor. Aqui é a mesma ideia. Um ímã, apenas, eu só tenho um campo. Outro ímã, um campo. Agora, com dois campos, eu poderei ter o quê? Essa interação, ora de atração, força de atração, ora força de repulsão. Pois bem, lembrando então que para ter força, eu preciso de dois campos. Olha o que nós teremos aqui. Agora nós vamos para a nossa aula, depois de fazer essa revisão. Nós teremos um campo magnético, por exemplo, de um ímã, tá aqui, que até te pode chamar de B1 se tu quiser. E aí nós temos um fio imerso dentro desse campo magnético. E eu quero lembrar, foi o nosso capítulo anterior, que toda corrente cria ao seu redor um campo magnético. Ó, não vamos confundir. Esse fio está imerso nesse campo. Esse campo não foi o criado por essa corrente. Não está desenhado aqui, mas ao redor desse fio que circula a corrente tem um campo magnético. Ah, pois bem. Se eu tenho um campo magnético e aqui ao redor do fio eu tenho um segundo campo, se eu tenho dois campos magnéticos, nós teremos o quê? Força magnética. Pois bem, é aí a origem da força. A interação de dois campos. Um que já existe lá anterior à questão, né? Nem falou, tem um ímã lá, sei lá, não disse como é que existe esse campo, mas já existe um campo. E o outro é o criado pela corrente. Dois campos, haverá força magnética. A primeira coisa que nós vamos analisar é o vetor força magnética em relação à sua direção e o sentido. Nós teremos o que se chama, tem mais de uma regra, tá? Eu prefiro sempre usar a regra com a mão direita. Na apostila, no livro de vocês, tem uma outra regra, que é a regra com a mão esquerda. Cuida qual mão tu vai usar. Se tu usar a regra da mão esquerda, é a regra dos 3 dedos. Olha aqui como estão dispostos meus dedos. É como se fosse uma arma, né? Até alguns gostam desse macete da arma. É uma arma, ó, uma arminha com o dedo esticado aqui, tá? Mas daí é com a esquerda, presta atenção. E a arminha, ó, FBI, tipo aquela, né, a agência americana FBI, né?
usa armas, FBI, ó, FBI. Então, é uma maneira, FBI, tá? É uma maneira. Além do FBI, que é com a mão esquerda, daí não esquece, eu gosto mais, por que eu gosto mais? Porque aí o aluno sempre usa a mão direita. Ele já usava, olha aqui, ó, corrente cria campo, não era isso? Com a mão direita? Pois bem, ele continua com a mão direita, estou te ensinando as duas regras, tu vai escolher. Ele estica a mão, ó, é a chamada regra do tapa. Aí tem que ver se o cara gosta de arma ou de tapa, né? Brincadeira, tá? Então tá aí, ó, regra do tapa. Como é que é a regra do tapa? Por que a regra do tapa é legal? Primeiro, continua com a mão direita. Era a regra da mão direita, corrente cria campo. Segundo, o que acontece? Olha aqui, esse dedo era o I, era a corrente. Ele continua sendo o I. Esses dedos eram o B. Você tem que cuidar o seguinte, aqui antes, lá na aula, no capítulo passado, era corrente cria esse campo. Aqui não, é corrente imersa nesse campo, mas continua o nome para esses dedos aqui de campo. Então eu acho que facilita, tu continua com a mão direita e continua com os mesmos nomes. E aí a palma da mão, ó, a palma é o tapa. Quer ver como vai funcionar direitinho com as duas regras? Então olha só, o que eu tenho que fazer? Ou com a mão esquerda, FBI, a minha, ou com o tapa. Tá? Para onde é que aponta o vetor força magnética? Eu tenho que alinhar os dedos, vamos começar com a mão esquerda, tá? Eu tenho que alinhar esses três dedos, ó, F, B, I. O B está para a direita, o campo para a direita. Então, eu venho aqui e coloco o meu dedo do B para a direita. Esse dedo aqui é o dedo da corrente. Vê que aqui já não ficou muito fácil ali, ó. Vê, ó, tem que botar... Ah, Fábio, eu vou ter que... Agora melhorei, girei aqui, fiquei melhor, ó. F, B, I. Então, o B é para a direita, então esse dedo está para a direita. O I está para cima, ó. A corrente está para cima. Você vê que meu dedo ficou penetrando no plano do quadro, olha lá, ó, meu dedo ficou penetrando. Por isso que nessa situação aqui, a força magnética é para dentro do quadro. Tá? O fio está sendo empurrado para lá, ó. Então, o que eu fiz, ó? B, coloquei na direção do B. O I para cima, a força deu para dentro, penetrando no plano do quadro. Vamos agora com a mão direita, ó. Como é que é? I, continua I. B, esses restos de dedo, continua B. Palma da mão, o tapa. Olha como aqui agora até vai ficar mais fácil, ó. Campo para a direita, só que esse não é o campo criado por essa corrente. Esse é o campo que o fio reto está imerso. Então, o I é para cima, campo para a direita, ó, o tapa, dá o tapa para dentro. Então, tu escolhe a regra, tá? Ou da mão esquerda, FBI, ou com a mão direita, que tu já usava, regra do tapa. Beleza? Daqui a pouco a gente já treina um pouquinho mais. Então, uma coisa é a regra para saber a direção e sentido. Outra coisa é o módulo. Aqui, em ensino médio, a gente não deduz esse tipo de coisa, mas a gente vai conseguir enxergar o seguinte. Essa corrente aqui, ela cria um primeiro campo, um B1, porque toda corrente cria ao seu redor um campo. E esse B é esse aqui que o fio reto está imerso. Então eu tenho aqui na expressão a ideia que uma corrente circulando num fio imerso num campo tem dois campos e aí tem força. Bom, então o que é esse B? Esse B é o campo magnético que a corrente está imersa. A unidade é o Tesla, Sistema Internacional Tesla, um T maiúsculo. Força, assim como todas as forças na física, a unidade é o Newton, no Sistema Internacional. E é a corrente elétrica que circula no fio, que no Sistema Internacional é em ampere, é com esse ampere, símbolo 1A maiúsculo, é com esse acento mesmo aqui, tá? E o L é o comprimento do fio em metros que está imerso dentro do campo. Porque somente aquela parcela do fio que está dentro do campo, aqui dentro do fio que está dentro do campo, é que interage. Aquele fio que está para fora
Ele até cria campo, mas não está interagindo com esse aqui. E agora vem aqui uma parte chatinha, que é o θ. O que é o θ ou o alfa? Depende do livro, né? Θ é o ângulo entre duas coisas. É o ângulo entre B, vetor campo magnético, e a corrente elétrica. A corrente ela vai ter um sentido, então, entre o vetor campo magnético e essa corrente, por exemplo, aqui, ó, nessa situação, a corrente apontava para cima e o campo para a direita. Então, o ângulo θ é 90 graus. Então, nesse meu exemplo inicial, o θ valia 90 graus. Vamos lembrar que seno de 90 é o que? Seno de 90? Seno de 90 é 1, ok? Então, e esse seno, quanto mais próximo de zero, seno de zero é zero. O que vai acontecer? Se tiver uma situação em que eu tenho θ igual a zero ou θ igual a 180 graus, o seno de zero ou seno de 180 vai ser zero. O seno desses ângulos serão da zero. Então, apesar de ter um fio circulando corrente dentro de um campo, não haverá força magnética. Então, cuida essas duas situações aqui, ó, importante. Já vou te dar um exemplo aqui ao lado, tá? Então, eu te dou lá, circula tantos amperes num fio. O fio está dentro do campo 30 centímetros, passa para metros, e o campo é de, sei lá, 2 Tesla. Calcula a força magnética, é o famoso Bill, conhece o Bill? O que é o Bill? B-I-L, Bill sem θ. Força magnética, Bill sem θ. É fácil de memorizar, né? Agora, vamos dar uma olhada, porque isso aqui aparece muito, o sentido, o vetor força magnética com mais uns exemplos. Eu vou fazer as duas regras para ver se tu entendeu, tá? Então, isso aí eu aplicando teoria, tem 6 exercícios, eu escolhi 3 deles lá do livro, que é o seguinte, vamos lá com a mão esquerda, ó. Então, arminha, F, B, I. Aqui é o F, B, I. B é para dentro, ó. X é para dentro. X é para dentro e a corrente para baixo. Sobrou força para a direita. No FBI, a força magnética deu para a direita. Tá? Agora vamos para a regra do tapa. Tapa como é que é? Vou botar assim a minha mão. Esse dedo corrente, B, campo, palma da mão, tapa. Campo para dentro, então eu ponho o dedo penetrando, corrente para baixo, tapa para a direita. Tá lá, força para a direita. Fechou, né? Força para a direita. Agora, o caso C é legal. O caso C, olha só. O campo é para a direita. E eu vou botar a corrente para a direita. Esses dois dedos, olha como é que eles ficaram. Vê que ficaram paralelos, corrente e B? Olha aqui a situação. θ igual a 0 graus. Nessa situação, θ igual a 0 graus. Ou aqui, quer ver? Ó, campo para a direita, corrente para a direita. Olha como é que ficou a minha mão. Ficou assim, ó. Então, θ igual a 0. Nessas situações, força magnética 0. Não há força magnética. Por que não há? Porque não tem ângulo. Na verdade, sim, fisicamente não tem a força magnética, porque apesar de ter dois campos, eles não interagem. Isso é um pouco mais complicado de entender. Mas é uma situação especial, porque o aluno, tem campo, tem corrente, tem comprimento. Aí o aluno quer dizer que tem força, mas não tem. Tá? Situação bem importante aqui, não tem força magnética. E o último fio está na diagonal agora, né? Vamos lá, FBI. Campo para dentro, ó, o dedo do campo. Corrente está naquela diagonal, ó. Corrente na diagonal. Olha para onde é que surgiu a força. A força surgiu perpendicular, está lá a força magnética. Agora vai ficar um pouquinho mais difícil, ó. Regra do tapa agora. Campo para dentro, corrente para lá, olha lá o tapa, ó, perpendicular. Quando tiver a tua prova, vai ser mais fácil, porque daí eu já vi alunos se torcendo todo. Pessoal, vamos usar de inteligência, gira a folha, né?
Porque o sentido da força, né, mesmo com a folha de cabeça para baixo, o sentido da força vai ser para um determinado lugar. E vai continuar, não interessa se tu girar ao redor da cadeira ou se tu girar a folha. Tá, beleza? Então tá, essa aula é uma aula importante, fio imerso num campo magnético. Até nossa próxima aula. Aquele abraço!